parceria de hoje, tá? Aham. Desde já eu já te agradeço, tá bom? Obrigado pelo convite, Nelimar. Para mim é uma honra participar aí. A gente vai conversar de uma forma informal. Muitas vezes a gente vai no médico, né? Existe esse distanciamento que afasta o paciente do médico e muitas vezes isso não contribui, né, com o tratamento. Então, essa live eu acho que serve justamente para diminuir as distâncias entre o médico e o povo que mais precisa aí de tratar as dores nas costas. Verdade, falou tudo. Essa junção, né? Esse contato maior do paciente com o médico, porque às vezes na consulta não tem tanto, às vezes a pessoa não tem tanto tempo, e aí hoje a gente vai poder ter um pouquinho mais de tempo para estar conversando. Então, doutor, o que acontece? Eu andei fazendo umas pesquisas e observei, foi comprovado que a segunda maior pesquisa na internet nesse período de pandemia foi sobre dores nas costas. E principalmente 80% dos casos eram sobre lombalgias. Por isso que eu fiz esse convite para você estar aqui hoje esclarecendo, porque se tem tanta gente sentindo dor, eu queria estar entendendo assim o motivo desse aumento todo do número de casos de pessoas com dor nas costas e principalmente sendo de lombalgias. Sim. Nelimar, é o seguinte, apesar de eu ser ortopedista especialista em joelho, o que mais atendo no consultório é lombalgia, dor nas costas. Disparado é a causa mais comum dos atendimentos ortopédicos. O que a gente tem percebido de 2020 para cá, nesses últimos quase 2 anos, né, 1 ano e 7 meses de pandemia, é que as pessoas que começam a trabalhar em casa, eles não têm a mesma postura que trabalham nos escritórios. Isso é bem óbvio, porque os escritórios eles são feitos por arquitetos, geralmente, com medidas de mesa de um padrão que a gente consegue ficar numa postura adequada, com os punhos relaxados, digitando numa posição e geralmente com a tela do computador alinhada aos nossos olhos. Daí, quando a gente transfere esse tipo de trabalho para dentro de casa, às vezes a gente se vê trabalhando no sofá da sala, numa cadeira mais baixa do que o normal, às vezes O lavando louça e computador mexendo no numa reta, computador ao né? mesmo tempo. É. A conexão tá legal? Tá legal, tá ótimo, Eu tá vou tirar do tranquilo. Wi-Fi porque eu acho que vai melhorar a minha conexão aqui. Um minutinho só, tá? Tá bom. É... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando as pessoas transferem as responsabilidades delas, né, de trabalho de uma empresa para dentro de casa, às vezes elas acham que vão trabalhar menos, mas na verdade, por estar dentro de casa, não tem hora para começar a trabalhar e não tem hora para terminar. E muitas vezes na hora do almoço está trabalhando também. E não é naquela Verdade. cadeira confortável, às vezes é num banquinho, às vezes é no sofá da sala. Isso tudo causa problemas para a coluna. Verdade. A gente observou muito aí também o número de pessoas reclamando muito da cadeira, né? Que senta em casa. E aí a gente andou perguntando aos pacientes que chegavam, e aí a gente observou muito isso aí, tudo que você falou. Aham, Doutor, tira para mim uma dúvida que a Etel botou ali, que ela não sabe nem o que é uma lombalgia. boa. Então, vamos embora lá falar sobre a lombalgia aí, para já estar esclarecendo essa dúvida aí para Aham. a galera aí. Então, lombalgia, como é o nome dela? Etel, ela tá lá dos Estados Unidos, dando esse prestígio aí para a gente hoje. Que chique, hein? É, Então, a lombalgia nada mais é do que uma dor na lombar. Muita gente acha que a dor lombar é automaticamente dor na coluna, mas não é. A dor lombar existe a coluna, o músculo, o ligamento, o disco, inclusive existem órgãos como o rim. Então, quando a gente fala de dor lombar, pode ser dor na coluna, mas pode ser dor no rim. É isso que a gente tem que diferenciar.
Eu estou sentindo uma dor lombar, mas eu estou com dificuldade de urinar. Calma aí, então o seu caso não é por um ortopedista, o seu problema pode ser por um urologista, certo? Existem testes que a gente faz durante o exame físico da coluna que a gente consegue diferenciar se a dor é de origem ortopédica, falando de osso, da coluna, do músculo ou de ligamentos dessa região, ou do disco, ou se essa dor é de origem urológica, renal, né? Existe uma classificação que a gente separa por tempo, Neymar. A gente faz, na verdade, quando para no consultório, o exame físico já está sendo feito no momento que ele anda. Se ele está mancando, a face, como é que ele está, se ele está sentindo dor, se ele está repuxando a perna. Então, ele está sendo examinado sem saber que está sendo examinado, certo? Então, esse tipo de consulta presencial é muito importante até para a gente poder classificar se essa é uma lombalgia aguda ou se essa é uma lombalgia crônica. O que separa é um marco de 3 semanas. Paciente que sente dor há mais de 3 semanas na região lombar, com etiologia, com causa ortopédica, ela é classificada como lombalgia crônica, mais de 3 semanas. Menos de 3 semanas é uma lombalgia aguda. Tá aí, para que a gente quer separar isso? Qual a intenção da gente separar, classificar? Justamente o tratamento. Qual a importância, né? A importância da gente classificar qualquer doença, e no caso da lombalgia, é tratar. Se a gente tem uma lombalgia aguda, o que a gente tem que fazer é um certo repouso relativo, para a gente poder tirar aquela inflamação da região lombar. O pessoal gosta de chamar dor nas cadeiras, na parte de trás da coluna, né? Então, na parte de trás da coluna, a gente dá um repouso relativo de 5 a 7 dias e logo começa a fazer exercícios para evitar que essa dor volte a aparecer. Agora, naquele paciente que entra no consultório falando que está com dor lombar há mais de 3 semanas, que faz exercício e sente dor, a nossa estratégia de tratamento é outra. A gente começa a visar a fortalecer essa musculatura, seja com o fortalecimento da musculatura do grupamento muscular core, com a musculatura paravertebral lombar, né? E a musculatura flexora da perna. Da perna. É isso que eu falo. Muitos pacientes chegam achando que a gente tem que trabalhar só o músculo da coluna. Não, eu vim só para trabalhar a coluna. Aí eu costumo dizer, não é só a coluna. Sua coluna, ela está envolta de muito mais coisas. É sua perna, o seu glúteo, é seu abdômen, é todo mundo. Não é só a coluna. Eu costumo dizer isso também para os pacientes, explicar lá. Eu estava lendo um artigo hoje no consultório. 80% da população ou já teve dor nas costas ou ainda vai ter. Pelo menos uma vez na vida, 80% do mundo inteiro vai ter dor nas costas. E ela é a segunda maior causa de afastamento de trabalho. Caramba, bastante. Muitas dessas vezes, vamos combinar que muitas dessas vezes existe uma certa malandragem, porque nem sempre essa dor é justificativa para faltar. Mas, dentre os estudos que provam, os estudos previdenciários, eles mostram que é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. E também a maior causa de fraude de aposentadoria. Então, esse é um tema realmente muito importante da gente discutir, né? Verdade. Entre as pessoas com menos de 45 anos, a dor lombar, né, a causa hérnia de disco, é a maior causa de incapacidade dessas pessoas mais jovens, né? Existe um termo no livro que a gente usa assim: investigue sempre se a pessoa tiver dor antes dos 20 anos ou acima dos 55 anos. Porque essa dor dos 20 aos 60, ela é uma dor esperada em trabalhadores braçais que pegam muito peso ou que trabalham com má postura. Isso é o esperado do nosso dia a dia, né? Pega muita carga, faz esforço, sobe e desce muita escada. O problema, o que tem que alertar ao médico que está atendendo, no meu caso, ortopedista, são os sintomas que, quando essa dor sai da lombar e vai para a perna.
daí o assunto começa a ficar um pouco mais sério, porque aí a gente está falando que não é só uma lombalgia, é uma ciatalgia também, é uma dor no ciático. E assim, quando o paciente está sentindo essa dor, como que ele vai conseguir identificar a diferença dessa dor aí do ciático, da lombalgia? Assim, tem alguns pontos específicos para a pessoa já ficar mais alerta? Tem sim, Nelimar. Eu costumo perguntar, uma das coisas que eu mais faço no consultório é tentar diferenciar a dor da lombar do ciático. E às vezes essas dores vêm juntas, vêm acompanhadas, né? O paciente relata que começou com a dor nas costas, essa dor em 2, 3 dias melhorou, mas a dor que vai passando da nádega, descendo para a perna, na parte posterior da coxa, na parte de trás da perna, que se passar do joelho e for para o pé, é uma dor de origem do ciático, certo? Agora, se essa dor for localizada na coluna lombar, na parte de baixo da coluna, ela é uma dor isolada lombar. Posso mostrar aqui para você uma coluninha, para você ter uma ideia? Pode sim. Então, a ideia aqui é o seguinte, Neymar. Essa coluna, ela, imagina que onde tem esse arame aqui seja a nossa cabeça e aqui embaixo a nossa bacia, embaixo aqui a perna, tá? Duas perninhas aqui para baixo, tá? Então, essa aqui é a região lombar. A região lombar, se a gente for olhar de pertinho, existe essas estruturas amarelas que são os nervos. Então, entre essas estruturas de osso, né, dura, que é a vértebra, existe o disco intervertebral, que é essa borrachinha, funciona como um amortecedor. Se por acaso esse disco escorregar para trás, ele vai espremer essa estrutura amarela, que é o nervo ciático. Se essa dor descer para a perna, é muito comum que o paciente tenha essa hérnia de disco e não vai ter como fugir de uma consulta com um ortopedista. Então, a maioria das minhas consultas são consultas de dores lombares. E eu tenho um costume de falar para os meus pacientes que eu entendo eles como médico, mas eu entendo ainda mais como paciente. Porque eu, como paciente, já operei a minha coluna por conta de dor lombar, hérnia de disco. Caramba! Isso você não sabia. Não sabia. Essa aí é a novidade. Essa é a novidade. Essa é a novidade. Então, e você é novo, né? Eu tenho 35 anos, mas há 2 anos atrás eu já vinha postergando essa cirurgia há algum tempo, mas a minha perna começou a ficar dormente, inclusive enquanto eu fazia cirurgia. Estava começando a me atrapalhar no meu dia a dia. Mesmo eu mantendo o peso baixo, a musculatura abdominal forte. Então, o critério para a gente decidir cirurgia é: você fez a sua parte? Sim. Não melhorou? Vamos começar a pensar numa coisa um pouco mais radical. De todas as dores lombares, apenas 1% é indicação de cirurgia. Então, tem muita coisa a se fazer antes de operar, sabe? E nesse meu caso específico, eu precisei da cirurgia porque me deu um pouco mais de qualidade de vida no sentido de ficar sem dor. Eu acordava muito torto, porque naquela pressa de você querer fazer as coisas muito rápido, você sai de uma postura completamente relaxado, que é a postura quando a gente está deitado na cama, e ainda mais com esse tempo frio que tá, né? Imagina seu corpo completamente frio. Você quer fazer as coisas rápido, sem aquecer. Aí você se encolhe mais ainda, né? No frio a gente tende a se encolher mais, então flexiona mais. Seu corpo está completamente despreparado para você fazer as coisas rapidez, assim, de colocar roupa, de botar o sapato. E numa dessas sua coluna trava. E aí você só vai lembrar que você precisa fazer exercício numa situação dessa, né? Então, eu já vinha fazendo exercício físico, eu já diminuía peso, já estava com a coluna forte e ainda assim não melhorei. E parece que... Como é que é o ditado mesmo? Casa... Né? De ferreiro, espeto de pau. Não sou muito bom de ditado, não. Mas é isso. Então, eu como ortopedista, precisei operar minha coluna e não é uma situação agradável. Inclusive, quem estiver assistindo aqui, somos 55 pessoas agora. No final da live
eu posso compartilhar um post que eu fiz nos meus stories, para você ter a noção de como que é viver o outro lado da moeda, que é o lado do paciente. Então, quando entra um paciente no consultório, Nelimar, e reclama que ele está com dor na coluna, que irradia para as pernas, eu dou uma valorização diferente, porque eu já senti na pele o que ele sente, entendeu? Você sabe, né? Você sabe como é que é essa sensação ruim, né? De sentir dor e de ficar incapacitado, que é o que você falou, estava te atrapalhando até para fazer a cirurgia, então estava te É. atrapalhando a sua qualidade de vida no seu dia a dia, né? Lembrando Tira que uma dúvida. 99% não são cirúrgicas, já. Eu que fui o sortudo. Isso. Tira uma dúvida. Quais são assim os principais fatores que você acha que acaba gerando essas lombalgias assim na população mais ou menos? Você acha Geralmente, que quais são os principais? assim, eu não vou me fazer aqui de o atleta, o esportista, o exercício físico, não. Eu passei um bom tempo da minha vida abandonando o exercício físico. Então, de cara, a primeira resposta que eu posso te dar é ter um corpo atlético. Existe um estudo no Journal Orthopedic Surgery, né, que é uma revista internacional muito importante, que eles mostram que as pessoas que têm hérnia de disco grandes, enormes, que teoricamente seriam cirúrgicas, no entanto, têm um corpo atlético, elas não sentem nada. Então, é um problema que fica restrito a um laudo de papel. Por quê? Você vai conversar com ela, ela faz pilates, ela faz Entendi. fisioterapia, ela tem uma professora de educação física que 3 vezes por semana faz exercício na academia com ela, ela tem um médico que de 3 em 3 meses vai, examina ela e mantém uma união, um tratamento multidisciplinar do médico com o fisioterapeuta, do preparador É, físico. é fundamental, né? É praticamente impossível numa condição dessa você perder a batalha para a hérnia de disco, porque você está bem assessorado com médica, você está com assistência médica, você está bem assessorado com um fisioterapeuta, faz o seu pilates, vai na musculação com preparador físico. Tem tudo para dar certo. Só que eu não fazia isso. E os hábitos são muito importantes. Existe um outro estudo, nesse mesmo estudo fala um pouquinho dos fumantes. A nicotina, ela degrada o disco. Vou botar o disco aqui de novo, tá? Essa borrachinha Ah, aqui, branca, que é o disco, ela é destruída pela nicotina. Então ela fica caramba. desidratada e aí começa a bater um osso com o outro, certo? Esse osso batendo com o outro, uma hora vai fazer o restinho de disco que tem aqui escorregar para trás e espremer o nervo ciático. Então, o fumo, ele diminui a hidratação do disco intervertebral, a obesidade, pacientes que trabalham muito tempo sentado e não fazem alongamento entre intervalos, né? Na hora do almoço preferem adiantar algum serviço, não dá tempo para o próprio corpo, não faz alongamento. Então, assim, é muito. A qualidade de vida da pessoa, né? O estilo de vida dela, né? Que Exatamente, influencia, isso aí. então, pelo que eu estou vendo. O estilo de vida que Isso ela aí. escolhe ter no dia a dia é que está influenciando aí nessas principais causas, então, de dores de coluna. Então, é uma forma aí fácil de, assim, tentar evitar, tentar prolongar a sua chegada da dor lombar. É só a pessoa tentar mudar, então, esses hábitos aí, né? Na verdade, nem sempre é tão fácil assim. Hoje em dia, eu tenho muito paciente que faz CrossFit e eu tenho uma outra parcela também de pacientes que trabalham embarcado. E esse grupo de pessoas que trabalham embarcado é uma situação difícil, porque o meu objetivo como ortopedista é fazer com que esse cara fuja da. Os comentários estão na frente, tá na frente aqui, não vocês estão me vendo legal, então, né? É fazer com Tá. que esses pacientes eles fujam da cirurgia, certo? Então, Uhum. a ideia é pegar um paciente que sente crises frequentes de dor
transformar essas crises de frequentes para eventuais, de eventuais para raras e de raras para nunca. Agora, uma pessoa que tem hérnia de disco, inevitavelmente, durante a vida, ela vai ter uma crise de dor. O meu objetivo é só fazer com que essa frequência seja mais espaçada, certo? Entendi. Então, a nicotina, o Robias Silveira, sim, a nicotina ela degrada o disco, ela degenera o disco. Então, nesse sentido assim, de que o que a gente pode fazer para tentar diminuir essas frequências de crises de dor na coluna? Eu, como médico, faço um exame completo, faço um exame para saber como é que está a quantidade de músculo que ele tem, quantidade de gordura que ele tem, o peso, a água no corpo, e para diminuir o percentual de gordura e aumentar a hipertrofia muscular da parte dorsal, da parte da coluna dorsal. Imagina que aqui a coluna tem o meu dedo aqui, os meus dois dedos sejam dois músculos paralelos à coluna vertebral, ou seja, musculatura paravertebral. Se eu tenho essa musculatura fraca, a lombar não é protegida. Então, o meu objetivo é fazer com que esse paciente tenha uma musculatura forte para proteger essa coluna, uma musculatura abdominal forte e uma musculatura da coxa, da parte de trás, principalmente, forte. E eu faço uma ajudinha com um remédio manipulado. Então, Entendi. na consulta, eu converso com ele, a gente consegue transformar essas crises que era todo ano para 7 em 7 anos, 10 em 10 anos. Então, às vezes, meus pacientes eles voltam. A última crise que eu tive, Diogo, foi há 3 anos atrás. A minha hérnia de disco, eu gosto de usar esse termo, tá igual você falou, igual adormecido. Então, Entendi. a gente sabe que ela tá lá, Mas mas você conseguiu dominar ela, controlar ela, né? exatamente, a gente conseguiu imobilizar ela aqui, ó. Músculo, hipertrofiando a lombar, a musculatura do Uhum. abdômen, da coxa, e fazendo o remédio manipulado. E aí eu faço um tratamento individualizado para cada paciente, porque isso depende do peso, depende da dose, depende de alergia, se o paciente tem ou não, intolerância gástrica. Entendi. Vai depender do paciente. Tem uma dúvida aqui da Carol, para pegar essa pegada aí, que você falou da desidratação do disco. A Carol perguntou se tem como reverter essa desidratação. Sim, Se tem como. sim, sim, sim. Hoje em dia as pessoas usam o colágeno, né? O colágeno do tipo 2, né? Para tudo. Só que esquece que o colágeno do tipo 2 ele só existe na cartilagem, na membrana, na cartilagem hialina, né? Ela não funciona Aham, para disco intervertebral, não funciona para osso, não funciona para coluna especificamente, né? E aí entra a resposta para ela que sim, existem formas de a gente conseguir reidratar o disco intervertebral. E fica bom. então tá bom. Fica bom? Fica Então bom. tá, joia. Uma outra dúvida que muitos pacientes meus têm no consultório é: quando que a dor é ciática ou quando que a dor é do piriforme? Boa pergunta. Eles têm Muito muita boa pergunta. dificuldade para distinguir uma dor de outra, assim. Muito boa pergunta. A dor do ciático exclusiva. A dor do ciático, existe um teste na ortopedia que se chama Patrick Faberi. É um teste que a gente diferencia se a dor é de origem lombar, a dor ciática é da dor de origem lombar, ou se o nervo ciático está passando espremido entre o glúteo e o piriforme, que é na região do quadril. A gente coloca o paciente deitado e a gente faz uns exames com a perna, tentando fazer com que o nervo ciático fique espremido na altura do quadril. Se quando a gente Uhum. fizer o exame do quadril, o paciente reclamar de dor, a origem
do problema é na altura do piriforme. Entendi. Se ele não Então, se relatar fizer o dor, teste, se ele não relatar dor durante esse teste de Patrick Faberi, a dor do ciático é de origem lombar. entendi. Então, aí as Tá pessoas ficando têm muito como. específico isso, né? Mas Tá, é, tá ficando. Isso é bom. E assim, alguns sintomas assim que você já observou assim, no seu consultório, quando o paciente chega, vamos supor, com uma dor de piriforme ou com uma dor ciática. Tem alguma dor assim mais, tipo assim, não, olha, você chegou com uma dor que está irradiando, é ciático. Não, você chegou com uma dor localizada só no bumbum, é piriforme. Tem como distinguir um pouquinho assim tem, também, além tem sim, do mas isso é teste? só no exame físico. Só no exame físico. Se for localizada no bumbum, no glúteo, nessa região, a gente pensa mais em piriforme mesmo. Mas como depende muito do grau, sabe, Nelimar? É porque se o nervo estiver passando muito apertado na região do. E assim, geralmente a síndrome do piriforme nunca vem sozinha. Geralmente ela vem associada com uma bursite trochanteriana. Aí já começa a entrar um assunto muito específico mesmo que o pessoal acha que Aham. o público, o Vai nosso ficar público aqui acaba mais sendo perdido. o paciente, né? Então eu vou começar a dar uma aula de ortopedia, de Aham. como diferenciar, não? Entendeu? Entendi. A Flávia perguntou se essa reidratação do disco ela é feita através de infiltração. Sim, no último caso, sim. Para você ter uma ideia, eu nunca precisei fazer isso em infiltração dentro da coluna, até porque eu não sou especialista em coluna. Sou especialista em joelho. Infiltração dentro do joelho eu faço. Mas, Aham. como eu disse, infiltração já parte para cirurgia, certo? Eu fiz uma infiltração na minha Certo. coluna, Aham. mas eu sou 1%. 99% das vezes a gente consegue com técnicas medicamentosas. Eu não gosto de usar muito esse termo remédio, não, porque remédio é, tende a fazer com que a gente pense em efeito colateral. Eu Entendi. vou passar um remédio para te tirar da crise, mas depois que você sair da crise, eu vou te Você passar vai ter um outro problema. vitaminas. Essas vitaminas feitas de forma manipuladas vão fazer com que você não volte a sentir dor tão cedo, entendeu? Mas a resposta para a Flávia que ela fez essa pergunta, a resposta é sim, existe essa estratégia, tá? Inclusive eu fiz essa infiltração no disco, mas é muito raro precisar. A maioria das vezes a gente consegue fugir da cirurgia. Entendi. Eu gosto de fugir Então, da assim, cirurgia. com certeza, o intuito é sempre tratar para fugir da cirurgia, porque a cirurgia corre outros riscos também na hora, né? Não é só Nathaniele aquela. Alves. Ela é minha querida paciente, essa paciente aí, E Nathaniele Alves. ela é nossa paciente lá também no Cantinho da Saúde, ela, a Ela mãe vai dela, fazer, ela ela operou vai com fazer você, né? aniversário depois de amanhã. Isso! Operou com você, não foi? Ela ficou 3 anos sem andar por conta de uma artrose no joelho, numa Isso, cadeira de nos dois roda. joelhos, né? Eu botei uma prótese nos dois joelhos, duas próteses, né? Uma em cada joelho. E hoje ela anda empinadinha, retinha, graças a Deus. Isso! Graças a Deus ela tá joia. É. Então, aqui, resumindo aí um pouquinho, então, o que deu para entender é que a lombalgia, né, que é o maior número de incidências aí que já observou, até de afastamento do trabalho e que atrapalha a vida diária dos indivíduos, ela pode ser evitada, prolongar o surgimento dela, porque a gente já viu que pode ser que aconteça ao longo da vida, não tem como fugir muitas vezes, mas tem como prolongar o surgimento dessas dores, melhorando então a qualidade de vida. Isso, a gente consegue aumentar o intervalo das crises a ponto do paciente não lembrar que ele tem problema. Essa é a nossa estratégia, minha e sua. E aí, Aham, e aí, isso. exatamente, essa é a nossa estratégia que a gente consegue. E aí o cara vai fazendo exercício, ou a moça vai fazendo, e isso entra num cotidiano de hábito dela, né, Neymar, que é como escovar dente, entendeu? Você não passa um dia sem escovar dente. Você não pode Com passar um certeza. dia sem fazer exercício físico. Isso se torna hábito.
Ah, eu não vou fazer exercício de físico, eu não vou fazer exercício físico hoje. Eu não vou fazer pilates. É uma coisa que eu gosto muito de passar para os meus pacientes pilates. Tá bom, mas faz amanhã. Ah, não, amanhã eu não vou fazer. Entendi. Ah, tá, tudo bem. Então, depois de amanhã. Só que o cara começa a pegar o gostinho do que é bom, né? Porque ser Aí sedentário, começa. comendo doce e Aí, tal, engordando, é gostoso, né? Só que se ele der uma oportunidade de ficar ruim, ele não consegue voltar ao ritmo de escovar dente, né? De manter essa questão do hábito saudável da coluna. Isso não pode parar. Eu falo, ó, pode faltar 2 dias. No terceiro, não precisa nem voltar mais no consultório, senão você não vai estar conseguindo resolver o seu problema. lá, se começa, lá na clínica, quando começa a faltar as aulas do Pilates, eu digo que eu vou botar todo mundo no tapetinho que está faltando, rapidinho todo mundo vai, porque o tapetinho todo mundo tem medo. Porque quando tá com dor, fica nele, eu tô com dor. É, E quando tá bom, quer faltar. Eu falo, ó, não pode não, é tem isso que aí. vir para ficar bem, porque a continuidade do tratamento é que faz o resultado bom, né? Não adianta Agora, começar e é, parar. agora tem uma coisa que você não pega o que eu pego. Você já pega o paciente com a intenção de tratar. Agora, Isso, você já pega o cara que já está ali. Bom, eu já entendo que para eu ficar bom dependo de mim mesmo, né? E aí escolheu para isso. poder fazer o tratamento. Agora, eu pego no É. consultório aquele cara ou aquela moça que chega com um monte de exame e joga na mesa e fala assim: me cura das minhas dores. Aí eu Eu falo quero assim, acabar com essas dores. acaba comigo, acaba com as minhas dores, por favor, porque eu não aguento mais. Aí, você é o nono médico que eu procuro. Aí eu fico pensando assim, o que eu tenho de diferente dos outros 8? Aí eu vou e pergunto para ela, você pode contar comigo que eu vou fazer de tudo para você resolver o seu problema. Eu entendo disso. Eu já senti a dor que você sente porque eu já tive hernia de disco também. Mas o que eu posso contar com você? Aí ela começa a... Ah, começa a gaguejar. Tá É, vendo? Olha só. Não dá para você não adianta. transferir a sua responsabilidade de ficar boa. Eu vou fazer a minha parte, mas é Verdade. como um time de futebol. Eu sou o lateral que cruza. Se você não cabecear para o gol, a gente não vai ganhar da dor. A gente não vai ganhar esse jogo, É entendeu? Então, verdade. é um time, né? É verdade, porque assim, a gente faz, depois ele vai para casa e depois os hábitos dele em casa é que vai influenciar no tratamento, né? É. A forma de ser, aí tá melhor que pegar logo um peso, nem esperou o tratamento de fato ficar bom. Mal tirou a dor porque um remédio que tomou, já quer pegar um peso, já quer abusar, e Aham, aí depois quer voltar e dizer, doutor, não fiquei boa, esse remédio não funcionou. Mas aham. não é, né? Porque tem um tempo de tratamento que a pessoa tem que é isso aí que você falou, fazer a parte dela, querer ficar boa também, né? Sim, sim, Não sim. só transferir a Eu, responsabilidade pra gente. eu gosto de dividir essa responsabilidade, sabe? Vamos fazer uma coisa. Qual é a sua função? A sua função é essa. Você vai fazer? Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer a minha parte do remédio que vai ser feito na farmácia de manipulação. Nelimar vai fazer a função dela de 3 vezes por semana fazer exercício de alongamento, pilates ou fisioterapia que tem que ser. Quando você sair disso, daqui a pouquinho, contrata um personal, se você tiver condições, para fazer exercício de fortalecimento muscular. Eu duvido que tenha alguém nessas condições, cercado por bons profissionais, que mesmo com dependente do tamanho da hérnia de disco, que ele não se sinta sem dor, assintomático. Entendi. Peraí, a Flávia está perguntando qual é a cidade que o doutor atende, porque a mãe dela tem dor no joelho. É em Cabo Frio. No final dessa live, eu vou deixar nos comentários, porque eu vou deixar essa live gravada e lá eu vou deixar o telefone do doutor Diogo, Flávia. Aí você pode entrar em contato com ele para estar esclarecendo aí Eu atendo as no Rio dúvidas também. da sua mãe. Ah, ele atende no Rio também, aí, ó, É, Flávia. mas pode Tá? Aí mandar você pode mensagem no entrar. WhatsApp que eles mandam o endereço tanto do Rio quanto de Cabo Frio, mas eu atendo nos dois lugares.
Então já sabe, Flávia, Rio e Cabo Frio. No final eu vou deixar o telefone, aí você entra em contato que eles vão esclarecer para você os lugares que ele atende, entrar em contato tudo direitinho, tá bom? Aham. Ah, ó, Ana Clara tá falando que na Barra, né, que você atende também, que tá a É Ana porque Carolina tá eu já falando. atendi ela na Barra. Ah, então tá aí. Diogo, te agradeço muito, foi muito legal. As pessoas hoje puderam entender que a melhora da qualidade de vida delas. Você hoje trouxe até que o tabagismo é uma coisa que está aí desatando o disco que muita gente nem tinha noção, né? Tá fumando, tá achando que só está prejudicando o pulmão e está aí prejudicando muitas outras coisas. E Não, é porque puderam eu não entender, falei da né? osteoporose ainda, né? Porque Ah, a verdade. nicotina, ela funciona como um cupim na madeira no osso. Então, ela enfraquece o osso a ponto dele se tornar tão frágil que não precisa cair para quebrar. Mas Entendi. isso pode ser um tema para uma outra live, que a osteoporose é o que eu mais Uma gosto outra de tratar. live. É. Já vamos combinar uma outra para a gente estar esclarecendo essas outras dúvidas aí. Eu te agradeço muito. Espero que todo mundo tenha entendido que tudo, em primeiro lugar, sentiu dor, procure o ortopedista para ele estar te orientando. Se houver necessidade de estar tomando uma vitamina ou um remédio manipulado, para ele estar te orientando, te ajudando. E dali ele está te dando o segundo passo para você estar mudando seus hábitos, porque não depende só do fisioterapeuta ou do ortopedista, vai depender também de você a qualidade do tratamento que você vai ter e da melhora, né, do paciente. Muito Beleza, obrigada, doutor Diogo. obrigado. Peraí, Pera rapidinho, tem alguma pergunta aqui. Minha mãe é operada da coluna, tem parafusos e vários médicos dizem que ela não pode se exercitar por causa do parafuso. Isso procede? Ela não pode fazer atividade física? A atividade física é o tratamento para dor na coluna. Mas eu não consigo definir o tratamento da sua mãe porque eu não estou olhando o posicionamento do parafuso. Mas, de uma forma geral, o exercício físico é o tratamento básico para tratamento de uma hérnia de disco ou de uma artrose na coluna, né? Não procede se tratando de um parafuso bem posicionado. Mas se o parafuso estiver mal posicionado e o exercício tiver o parafuso machucando alguma estrutura na coluna, aí sim, procede. E aí, nesse caso, precisaria retirar o parafuso, né? Mas, de uma forma geral, não. Então, O exercício físico ele tem que ser o tratamento para as dores lombares. então, o ideal é isso aí que você falou, assim, é procurar um profissional para estar orientando, né? Que o tempo todo você falou muito disso, assim, de um bom profissional para orientar, um bom profissional para orientar, para trabalhar junto. Então, assim, o Sim. ideal da mãe dela estaria procurar um bom É, profissional para estar analisando o quadro, né? como é que se aprende inglês? Você pode até procurar sozinha. Mas se você contratar um Verdade, professor de inglês, você vai aprender mais fácil, não é isso? Né? verdade. Você pode até fazer Pilates sozinha, vendo no YouTube. Mas se você tiver uma profissional do lado e praticando e olhando para ela ali, você vai assim. Nesse caso, você tem um problema, um parafuso que dói, ou uma coluna. Se você contratar um médico que vê isso todos os dias, você encurta o caminho de melhorar. Você encurta o processo. Ao invés de você conseguir, você dar uma volta toda melhorando sozinha, você contrata um profissional que está acostumado a ver isso, você vai resolver o seu problema mais rápido, né? Um problema que naturalmente já seria muito difícil de resolver, né? Entendi. Obrigado Então, pela tá live, joia, eu te tá? agradeço. Me Vamos aí diverti, viu? combinar outras. Espero que a gente possa combinar uma também falando sobre o joelho, que também é uma coisa que muita gente sente, não é verdade? Aham. Vamos estar aí. Muito obrigada. Uma ótima noite. Agradeço a todo mundo que participou dessa live, Muito todo obrigado. mundo aí que veio nos prestigiar, veio se esclarecer, tá? Espero vocês na próxima live. Diogo, fica com Deus. Muito obrigada, Beijão. tá? A gente pode marcar uma outra e mesmo falando de um tema assim, né, que envolve dor, foi um tema que eu acabo sempre me divertindo quando falo sobre qualquer outra coisa. É legal Eu falar. também.
É bom a gente, porque a gente fica feliz porque a gente está ajudando, né? Um monte de gente falou assim, foi muito boa, gostei, esclareceu. Então, assim, é isso que deixa a gente feliz, né? Conseguir atingir as pessoas que estão precisando aí. Beleza. Um beijo para você. Tchau, gente. Um beijo. Nos vemos no Tchau. próximo. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau, tchau.